outro olhar. Outro olhar é com a editora Júlio Vera Cruz Martins. O Primeiro-Ministro apresenta hoje à tarde, na cidade do Mindelo, o Balcão Único de Atendimento dos Investidores e o regulamento aplicável à Zona Económica Especial Marítima de São Vicente, um documento tido como essencial pelo Presidente do Conselho de Administração da Zona Económica, Júlio Almeida. Considera, no entanto, que ainda muito caminho pela frente. Este é um decreto-lei que vem a regulamentar as atividades na zona económica. A sua pergunta se até que ponto isso serve de motor, parcialmente, quer dizer, é uma necessidade que a zona económica tem para funcionar. Portanto, vem disciplinar, vem criar as condições que a zona económica opera. Mas isso não é tudo. Mas vem criar as condições em que a zona opera, como se relaciona com os investidores. É isso que o regulamento vem trazer. Bom, se não é tudo, falta o quê então? Falta ainda alguma, eu terei a oportunidade de referir-me a isso, falta ainda alguma regulamentação, falta criar ainda as condições de investimento, as condições fiscais e aduaneiras, portanto as isenções fiscais e aduaneiras que as pessoas têm quando investem na zona económica. Como sabe, a zona económica prevê investimentos grandes. E quando se pensa em, por exemplo, em investimentos em portos, em investimentos em estaleiros navais, em investimentos em reparação naval e essas coisas todas, em indústria de pescas. Portanto, são investimentos que podem abarcar volumes grandes de dinheiro e isso não é somente compatível com a aplicação dos benefícios do Centro Internacional de Negócios que são aplicáveis neste momento com este regulamento, não é? Isso serve para as indústrias que se vão instalando na zona industrial e outras dessa natureza, mas já para os grandes investimentos que temos que fazer e para os quais devem concorrer certamente privados internacionais, já para isso ainda temos que regulamentar outras coisas. Também temos, por exemplo, a lei que cria a Autoridade da Zona Económica, dá à Autoridade da Zona Económica competências na implementação do Registro Internacional de Navios, mas aí há alguma sobreposição com as competências do Instituto Marítimo Portuário, portanto, do nosso ponto de vista, o Governo terá de clarificar essa questão também para que possamos avançar nessa direção. Penso que é uma questão que nós podemos fazer, mas o Governo terá de clarificar essa questão. Também, na questão da orla marítima nas ZDTIs, nós pensamos também que a gestão disso deve ser atribuída à zona económica e vamos também pedir ao Governo que legisle sobre essa matéria, assim como já fez, por exemplo, nas Ilhas de Boa Vista e Meia, em que a gestão da orla marítima foi atribuída à entidade que gera as ZDTIs. Portanto, isso eu acho que é normal. E depois há o essencial, que é que nós ainda temos os projetos que são considerados, portanto, os projetos centrais da zona económica, que é aqueles que eu me referi há bocado, como investimento portuário, investimento na reparação naval, que isso aí ainda carece de alguns estudos para avançar e, neste momento, ainda não temos condições para avançar com isso. De todo modo, são projetos que constam dos planos do Estado, aí será a zona económica a atrair os investidores? Já há investidores em linha? Não, repara que, como eu lhe disse há bocado, há estudos que se tem que fazer ainda, não é? E sem esses estudos, nós não podemos estar a atrair investidores ainda. E de mais a mais, são investimentos grandes para os quais o Governo terá de concorrer também em linha com os parceiros de Cabo Verde, porque tanto para ajudar o país naquela parte que o país tem que fazer, como também para ajudar a atrair os investidores das nacionalidades dos parceiros de Cabo Verde. Do nosso ponto de vista, há que haver uma intensa atividade diplomática também, que, por certo, tem de ser, de alguma forma, dinamizada pela zona económica, mas não pode ser só a zona económica a fazer isso. E esses estudos devem ser feitos por quem? Os estudos devem ser feitos pela zona económica. Mas aí o Estado tem que, digamos que, emprestar algum socorro financeiro? Pois, é um dos problemas que temos neste momento. Diga-me o seguinte, como Presidente do Conselho de Administração da Zona Económica, em que estado de implementação
classifica? Eu, neste momento, considero que temos feito ainda as atividades de tomar posse daquilo que pertence à zona económica e de ir desenhando o formato da zona económica. Mas falta ainda o essencial, que, como eu disse, é intervir na área desses projetos, que exige planeamento à distância, exige planeamento com muitos critérios. E neste momento, repara que quando, por exemplo, se fala na eventual deslocalização de infraestruturas grandes daqui da zona da cidade para o Saragaça, são projetos que acarretam grandes investimentos. E isso tem que ser planeado porque tem custos com a deslocalização das entidades que já estão aqui neste momento a operar e, portanto, não coaduna com falta de planeamento. Isso aí ainda é preciso criar competências na zona económica, competências técnicas e capacidade financeira para que isso possa acontecer. Então posso dizer que a zona económica está em fase ainda de instalação? A lei atribuía à zona económica 1 ano para instalação, mas na realidade, dadas as circunstâncias, isso levou-nos mais tempo. Eu penso que o projeto da zona económica é um projeto que tem mérito. É um projeto que, diga-se a bom da verdade, mereceu a aprovação unânime dos deputados à Assembleia Nacional. Houve, na altura, uma abstenção. Portanto, eu acho que é um projeto que, para além de ter mérito, deve ter futuro e tem visão. Mas eu admito que o país, neste momento, não está em condições de investir sozinho nesse projeto. Portanto, há que procurar parceiros, tanto para os estudos que ainda temos que fazer. 1 ano de instalação, a zona económica foi criada... Já lá vamos em mais de 1 ano, isso que eu queria dizer há bocado também. Já lá vamos em 2 anos mais ou menos. A zona económica foi criada em 2020? Sim, foi criada em 2020, mas o Conselho de Administração, e ainda nós só temos 2 elementos no Conselho de Administração, porque a Câmara Municipal, que deve propor o terceiro membro do Conselho de Administração, pelos problemas que se conhece, ainda não propôs o terceiro membro. Portanto, nós ainda só funcionamos com 2 administradores. Eu dizia, portanto, o Conselho de Administração tomou posse em setembro de 21. 2024, 2 anos e meio. Já lá vão quase 3 anos. Em setembro completará 3 anos que o Conselho de Administração tomou posse. Isso significa, então, que é preciso, é preciso algum decreto, alguma portaria para estender esse período de instalação? Não, isso não é preciso. Isso não é preciso e o que é preciso é dinheiro agora para a gente funcionar. Isso não é preciso. A autoridade dispõe de um balcão único que é apresentado também esta segunda-feira, não é? Como sabe, quando se criou a Autoridade da Zona Económica Especial, ou mesmo quando se criou a Zona Económica Especial, antes da autoridade, portanto, o Governo criou um balcão único onde funcionarão todos os serviços com os quais um investidor terá de se relacionar. A ideia é criar uma estrutura em que o investidor não tenha que se relacionar com os diversos serviços do Estado. E isso é que estamos a fazer neste momento. Nós estamos a desenvolver um balcão que queremos seja 100% digital, com o qual o investidor não terá necessidade de se deslocar a Cabo Verde para se relacionar com qualquer entidade cá. O balcão tem competências, ou a autoridade da zona económica tem competências do governo para exercer, portanto, nós licenciamos. Há muita coisa que está no decreto de lei que vem regulamentar as competências da autoridade nessa área. Portanto, nós propomos que atribuir uma licença, portanto, quando o investidor aproxima a zona económica e tem um projeto devidamente orientado, no máximo de 25 dias, nós teremos de ser capazes de autorizar o investidor a investir. E isso, como sabe, hoje é um calvário e isso vai significar uma mudança radical que nós julgamos seja um atrativo para a zona económica. Temos mais algumas coisas em curso nas áreas de investimento neste momento, mas isso é um virar de página nas condições que o investidor se tem de relacionar com a administração pública em Cabo Verde. Simplificamos as coisas e teremos de ser capazes portanto, de autorizar um investimento no máximo de 25 dias. Para que tenham uma ideia, Júlio, na Madeira faz-se em 28 dias, mas na Madeira a estrutura não tem as competências que nós temos, e em Marrocos faz-se em 12 dias.
E, salvo erro, eu estive a ver há dias também de uma outra zona económica aqui na África, onde se faz em 10 dias. Portanto, nós teremos de ser capazes de diminuir esse prazo, não havendo questões de maior. Esse é o prazo limite de 25 dias, mas nós podemos autorizar em menos, se o projeto estiver devidamente instruído. Digamos que o funcionamento desse balcão único é uma etapa fundamental no processo de instalação da zona económica. É uma etapa fundamental. Isso é uma etapa fundamental no processo de instalação da zona económica. Assim como também foi esse decreto-lei, que nós já temos algum tempo atrás de ver esse decreto-lei aprovado. Como sabe, as coisas em Cabo Verde não correm muitas vezes da forma que a gente quer, mas com a aprovação desse decreto-lei vai haver uma... Está a dizer o decreto-lei de 18 de abril, não é? Esse decreto-lei vai agilizar e muito as relações de investimento aqui em São Vicente, pelo menos. Agora, indiretamente está a fazer um apelo ao município de São Vicente. Indiretamente não, é uma obrigatoriedade que tem e isso cria-nos alguma dificuldade de funcionamento porque ficamos com menos gente. Neste momento não temos, até agora não temos tido capacidade para contratar porque o orçamento que nos disponibiliza o Tesouro tem sido suficiente somente para pagar as despesas de funcionamento. Mas eu presumo que com as receitas que nós podemos ter agora, com essa regulamentação, daqui a algum tempo, porque isso não vem de um momento para o outro, mas daqui a algum tempo já podemos estar a criar condições para funcionar melhor e contratar e fazer tudo. Ter um conselho de administração completamente preenchido faz a diferença? Faz a diferença, sim. Faz a diferença e principalmente agora, neste momento. Nós, neste momento, estamos a sentir já essa necessidade. Se até aqui não terá sido tão evidente, mas a partir de agora já está a tornar-se evidente que nós precisamos que esse terceiro elemento seja designado. E a zona económica já tem os quadros que precisa ou ainda? Não, mas isso que eu lhe disse há bocado, nós não temos tido capacidade financeira para isso ainda. Com o balcão, nós agora que estamos a criar o balcão, vamos ter de contratar. Essa regulamentação, como eu já lhe disse, vai propiciar receitas que nos propicia também contratar, não é? Mas aí é como a questão do ovo e da galinha. Balcão único vai possibilitar recursos, mas por outro lado os estudos têm de ser feitos, não é? Mas os estudos não têm que ver muito com o balcão único neste momento. Os estudos têm que ver com a implementação dos projetos centrais da zona económica, aqueles que eu me referi, como o porto, reparação naval, o referido porto de águas profundas, a reparação e a construção naval e ainda também o porto de pesca. Está a ver? Portanto, os estudos que nós pretendemos fazer têm que ver com essas questões aí. A Zona Económica Especial Marítima de São Vicente herda toda a zona industrial? A zona industrial é também transferida para a Zona Económica Especial. Mas olha, isso já foi feito com a lei da Assembleia que criou a Zona Económica Especial. Aí é que vem entrar o balcão único para aligerar os procedimentos, não é? Pois, mas não é só isso, mas também sabe, nós temos as zonas de desenvolvimento turístico integrados de São Vicente. E o balcão único também é útil para o investidor turístico. Não é só para o investidor industrial na zona industrial. É útil também para o investidor turístico. E há projetos nesse momento em carteira? Não, na zona industrial temos sido aproximados com alguns projetos. E nas zonas de desenvolvimento turístico temos tido também alguns contactos, mas ainda nada se concretizou efetivamente, mas temos tido alguns contactos. Com o funcionamento do balcão único, haverá uma integração imediata dos pedidos que estão ainda pendentes? Neste momento, o que a lei diz é que, enquanto a zona económica não estiver preparada para exercer as suas funções, essas funções vão ser exercidas lá onde estavam antes da zona económica. Portanto, com a criação da zona económica e com a criação das competências na zona económica, os projetos serão transferidos para a zona económica. O que é que eu estou a dizer é para clarificar, com a operacionalização do balcão único, se todos os pedidos existentes neste momento são automaticamente integrados no balcão único? Com a implementação do balcão único, serão tramitados no quadro do balcão único. Automaticamente. Agora, para funcionar o balcão único precisa de quadros, não é?
Já os tem? Sim, precisamos de quadros, já estamos a preparar para começar a contratar para isso. Isso significa que, pelo menos nessa primeira fase, o Estado terá que prestar algum socorro financeiro. Eventualmente sim, mas estamos a ver se não será necessário nessa área. Eu preferia que o Estado entrasse neste momento com as verbas necessárias para os estudos que temos que